Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Cristiane Aragão, professora da disciplina de Fundamentos da Pedagogia. Hoje nós vamos dar início ao estudo das unidades 1 e 2. Mas antes de eu fazer, de eu entrar propriamente no conteúdo, eu peço a vocês desculpa, se tiver algum barulho externo, por conta do horário. Eu tô fazendo essa gravação agora às 3h20 da tarde, e é um movimento aqui de uma construção, e se vocês ouvirem algum barulho, barulho externo, isso aí foge até um pouco, do nosso controle, e isso é o que a gente tem vivido, a gente tem vivenciado, nós professores, tivemos que nos adaptar a esse novo normal, dessa forma de dar aula, e isso mais, inclusive o gancho, dessa minha fala, eu queria dizer para vocês que isso é nada mais nada menos do que o resultado de nós implementarmos as nossas estratégias de ensino, de que tanto a gente fala, que tanto a gente comenta, a gente explica muito que nós, professores, para os nossos alunos, nós explicamos muito que nós devemos nos apropriarmos daquilo tudo que foi ensinado, colocado pra gente na teoria, e colocar em prática tudo aquilo que a gente viu. E eu precisava, compartilhar com vocês que não foi fácil, foi assim um processo teve que ser um processo muito rápido, de adaptação, porque a gente precisou se adequar a essa nova modalidade de ensino, e que ao mesmo tempo ela colocou muito em questão as nossas didáticas, a nossa forma de ensinar, a nossa metodologia, e nos adaptarmos a qualquer barulho externo, esse barulho que tem vindo, porque as pessoas estão seguindo a sua vida normalmente, fazendo barulho por aí, a gente precisando de silêncio para trabalhar. Pois bem, então antes da gente começar a entrar propriamente dentro desse assunto, eu queria explicar para vocês que todo mundo, infelizmente, ele tem uma definição muito errada, uma definição muito equivocada a respeito da definição de pedagogia, A pedagogia, ela é uma ciência, A gente vai ver logo no início da unidade, a gente vai ver que ela, enquanto ciência, ela está inserida na nossa sociedade já há muito tempo. Por que, professora? Porque, só um instantinho aqui, pessoal. Porque a gente está envolvido nessa forma de ensinar. Estamos sempre ensinando algo a alguém, Você pode perceber que, por mais que possa parecer banal, mas uma criança, ela aprende com o mais velho, ela aprende com o mais experiente. O adulto sempre passa, para um mais novo a sua experiência de vida, algo que ele já vivenciou. Então tudo isso, vai mostrando, para nossa sociedade, que estamos sempre ensinando algo a alguém, O meio tá sempre nesse envolvimento, O meio envolvendo o aprendiz para que ele possa, absorver, ou às vezes de forma consciente ou de forma inconsciente. Mas como assim, professora? De forma consciente é quando eu estou aqui, estou falando para vocês, que a pedagogia enquanto ciência, ela está aqui para moldar o ser humano para viver em sociedade, através de ensinamentos, usando técnica, usando estratégias de ensino para que ele possa viver em sociedade, Então você começa a perceber que existe sempre esse ensinamento,
E na unidade 1 do nosso e-book, né, a gente começa a perceber que isso já vem, né, desde a antiguidade, como eu já falei para vocês. A evolução das ideias e das práticas pedagógicas a partir da antiguidade. Então, isso daí, né, é a prova. Você pode pegar o seu material, né, e começar a observar, né, que na unidade 1, né, começa a falar da Grécia, né, e da educação ocidental. Quando a questão... Professora, mas quando eles começaram a ensinar essa questão que você... que no caso eu ia mencionar, né, que eu ia dizer para vocês, era toda aquela realidade que eles viviam em sociedade. Mais do que nunca, é para provar, né, que nós precisamos estar sempre, né, a gente não é uma ilha, isso daí é algo que a gente precisa ter em mente, não somos uma ilha, nós sempre estamos aprendendo algo com alguém, que eu inclusive eu já mencionei para vocês, né? Só que eles, né, ensinavam de acordo com a realidade da sua época, que é um outro detalhe que eu queria explicar para vocês. Né? Nós devemos entender que enquanto professores não podemos continuar com as mesmas técnicas, com as mesmas estratégias, com os mesmos meios para ensinar, né? Mais uma vez eu vou pegar como exemplo essa nova realidade, né? A realidade de gravar a aula. Antes a gente ia para o estúdio da faculdade, né, da Uniateneu, a gente tinha todo um ambiente lá, mas infelizmente por conta da pandemia nós tivemos que trazer esse estúdio para dentro da nossa casa, né? Então, como eu falei, infelizmente, tudo que está acontecendo lá fora vai acabar sendo trazido para dentro da nossa aula, né? E essa realidade a gente teve que se adequar, os alunos tiveram que se conscientizar, né? A gente teve que explicar que se a gente for encontrar um melhor horário, seria 3 horas da manhã, para a gente poder ensinar, gravar a nossa aula. Então, os professores eles tiveram que fazer toda uma adequação, né, da sua forma de ensinar, diante de tudo que está acontecendo, para que a gente possa preservar vidas, né? E, como eu falei, toda essa unidade 1, que é uma unidade introdutória, que faz essa explicação, gente, da questão das pessoas dessa sociedade, das pessoas que estavam, né, vivendo aquele momento. As formas de se ensinar eram de acordo com aquela vivência daquele povo naquela região, né? Então você chega para mim e diz assim, professora, então as culturas elas vão variando. Claro que vão variando, porque elas vão sendo ensinadas de acordo com como cada um via naquela e vivenciava naquela época. Dando continuidade, gente, nós temos, mais precisamente na página 10, perdão, nós temos aqui, né, uma explicação a respeito da democracia, né, que aquela sociedade vivia naquela época, onde trouxe mudanças que foi acontecendo, né, foi afetando de forma muito significativa o homem grego, né? Houve desenvolvimento do comércio, né? Houve também vários conflitos com outros povos, houve também situações do tipo, as pessoas elas começaram além desses conflitos, eles começaram, gente, a ter exaltação de virtudes guerreiras, né? Porque era o que era pregado, o que era ensinado para eles, né? Aquela questão da luta,
né? Tinha também a coragem, né? A rivalidade, tinha também a questão deles começarem a fazer análises, né, e se oporem contra a natureza e a cultura, né, onde as leis da natureza elas eram imutáveis, elas eram necessárias, e por outro lado as leis humanas elas iam se tornando, né, convencionais e variáveis. O que isso está querendo dizer, né? Que é justamente o aspecto voltado para o ensino, né? A sociedade ia se adequando àquela realidade, e aquela realidade ela passava a ser ensinada, né? Do mais experiente ao mais novo, né? Então, a gente tem a influência da arte e das ciências, né? Essas pessoas elas começaram a, 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 a experienciar, né, a questão da importância da educação oral, né, da educação poética, e que isso, né, eles iam passando, né, ensinando uns aos outros. E aqui eu abro um parênteses para reforçar a questão de que nós somos uma sociedade pedagógica, né? Já mostra, né, desde a antiguidade que nós estamos sempre ensinando algo a alguém, né? Mais uma vez, como a sociedade ela vai evoluindo, né? Como a sociedade ela vai se emancipando, ela vai ganhando mais, né? Ela vai se desenvolvendo intelectualmente, ela começa a perceber que determinadas situações, que determinadas vivências que eram passadas, que eram ensinadas, né, que estavam no passado, né, por exemplo, que ficaram no passado, elas passam o quê? Elas passam a se adequar a essa nova sociedade, ou seja, ela passa, né, ela passa a evoluir, passa pelo processo de evolução. Aí você começa a pensar, professora, mas atualmente a gente percebe que não é bem assim, né? As pessoas passam muitas vezes a ter uma postura totalmente equivocada, né? Mas é porque, gente, eu costumo dizer, né? Viver em sociedade não é viver de qualquer forma, de qualquer jeito. Para que nós possamos viver em sociedade é necessário que haja o respeito ao próximo, né, a tolerância, e tudo isso vai muito mais do que um conteúdo acadêmico, né, o apreço pelo próximo, né, esse respeito, essa complacência, tudo isso, né, infelizmente as escolas elas não têm passado isso, elas não têm ensinado isso, elas têm se prendido a quê? As escolas elas têm se prendido a conteúdos, né? Porque precisa-se de um resultado no final, né, de cada unidade temática, e ele precisa me dar um resultado. Esquecendo que nós somos seres humanos, que nós temos sentimentos, que nós precisamos ter tolerância, que nós devemos ter respeito para com o próximo, né? Então tudo isso não é levado em consideração quando se está ensinando algo para os nossos alunos, né? Que ele normalmente é mostrado para ele que ele tem que ser mais um, ele não pode ser mais um, que ele tem que dar resultado, que ele tem que estar lá na placa de colocação e que ele precisa ter uma profissão, né? Que a sociedade ela é muito concorrida, né? Aí você diz assim, professora, mas a sociedade ela é muito cruel, né? Ela tem sempre esse ensinamento de que nós devemos estar preparados para poder abater o nosso concorrente, né? Porque lá na linha de chegada só tem espaço para um, né? E a família quer sempre que o filho dele seja esse que chega em primeiro lugar, né? Porque os primeiros lugares sempre são os melhores. E isso foi algo que sempre se escutou, que sempre, né? A gente sabe que isso foi
algo que a gente sempre viu. E até bem recentemente, foi até pauta de muitos professores, um determinado governante, porque não ganhou as eleições, ele teve um comportamento, né, bem infantil, porque ele não soube perder. E ele não sabe perder. Inclusive, é um dos pontos de quando se estuda fundamentos da educação infantil, né? É mostrar para a criança que ele tem que respeitar o próximo, mesmo ganhando ou perdendo. Então, tudo isso, né, é alicerce de uma educação, né? Se foi bem realizada, alicerce satisfatório, seguro. Se ela foi, né, um alicerce mesmo sem nenhuma resistência às forças, né, do vento, da natureza, tudo que foi construído, ela tende o quê? A cair. Né? Então, é algo que nós, enquanto professores da pedagogia, nós devemos sempre estar ensinando isso para os nossos alunos. Né? E, infelizmente, a ideia que se tem, que foi trazida durante muitos anos, que é a educação infantil, né, que professores da pedagogia, eles estão ali somente para ensinar aos alunos como eles devem, né, amarrar o sapato, né, e calçar o sapato, amarrar, né, a ordem é essa, correta, também que ele deve aprender a comer sozinho, brincar de massinha, segurar o lápis. Então, não só isso, né? Mas nós ensinamos aos nossos alunos que aprender o conteúdo é necessário, mas viver em sociedade é muito, muito importante. No entanto, na LDB, logo nas primeiras palavras, ela diz que o papel, né, que o nosso papel é formar os nossos alunos para o mundo do trabalho e da vivência em sociedade. Nós não podemos dizer que só um é importante. Devemos levantar a bandeira de que ambos são importantes. Não só o conteúdo acadêmico, mas também o viver em sociedade. Tá certo? Tudo isso é algo que deve ser ensinado durante a vida escolar dos nossos alunos, tá? Aí vem a questão, né, voltando aqui para o conteúdo, né, nós temos aqui na página 13, né, da página 13 para a página 14, né, a definição da educação é algo que muitas vezes, né, pode parecer impossível, pode parecer algo indefinível. No último parágrafo diz assim: como você pode observar, tentar definir a educação algo que é impossível, pois a educação ela é indefinível, científica e logicamente, né? Já que o seu significado varia de acordo com o quê? Com a época, as culturas e os autores que estão envolvidos no processo. Então, é algo que vai se evoluindo ou se retrocedendo de acordo com como aquela sociedade vive. Por isso, nós, como seres sociais, precisamos entender a importância que a educação é na formação do ser humano. Aí temos aqui na página 14, Dunker, né, definiu a educação como uma ação exercida pelos adultos sobre e com as crianças, né, a fim de integrá-las a uma comunidade, como a nossa própria LDB afirma. Nós devemos formar os nossos alunos não somente para o mercado de trabalho, mas também para viver em sociedade, porque nós não vivemos, né? Nós não vivemos sozinhos. Vocês estão ouvindo aí, né? Tem um barulho, é uma construção, gente, que tá tendo do Sesc Educar. Eu moro perto de uma sede do Sesc Educar e eles estão trabalhando de domingo a domingo para poder entregar esse prédio, então eles estão com força total. Peço vocês desculpa, tá? Eu queria que vocês entendessem, mas que se eu não gravar, eu não vou ter horário, né? Então, voltando para cá, né? No segundo parágrafo,
diz que a educação tem uma função social. Mas, professora, quando eu me lembro que quando eu era criança pequena, a pessoa dizia assim, né? Inclusive é algo que a gente escuta muito. Educação, quem tem que dar são os pais. Não só os pais, porque nós estamos falando de educação informal. A gente vai ver no decorrer das nossas aulas que a educação ela pode ser formal, informal e não formal, né? Ela é algo que acontece em sociedade, mas é algo que vocês precisam entender. Quando se fala que é muito difícil defini-la, porque nós estamos falando da educação formal, que acontece, que ocorre no ambiente institucionalizado. Nós estamos falando de educação informal, né, que é aquela que eu aprendo com o mais experiente, aquela que eu aprendo com o mais velho, quando eu ensino, né, para o meu filho, para minha filha, que eles devem respeitar o próximo, que é importante respeitar as regras, né, e que temos também, né, a troca de experiência da outra criança que ensina, como, por exemplo, mesmo de forma positiva ou negativa, eu tô falando do ensinar em si, né? Aquilo que, por exemplo, você, para poder brincar de casinha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, eu vou ser a dona da casa e você vai ser a médica, né? Então ela está ensinando como que as regras elas devem acontecer. Então tudo isso, gente, é algo que vai sendo aprendido, né, com a troca de experiência, que é a educação informal. A não formal é aquela que eu tenho, aquela que eu aprendi, que vai agregar na minha educação formal. Um curso de extensão, né, um treinamento, né, que eu fiz e que isso daí vai servir para minha formação, tá certo? Então, gente, como eu falei para vocês, a educação ela é um processo, né, e que vai sendo trazido, né, e ela vai sofrendo modificações. Por isso essa definição ela torna-se um pouco difícil, né? Aí nós temos também, né, a questão da família, a importância da família na antiguidade, para vocês verem como é algo, né, que é mencionado já desde muito tempo atrás, né, que a nossa LDB de 96 fala da importância da família. Infelizmente, a educação ela passou por um processo de terceirização. A família rebola, literalmente joga essa criança dentro da escola e ela tem a função de educá-la não só formalmente, mas como informalmente. E a família ela quer tirar, né, de cima dela toda essa responsabilidade, né, que é a educação informal, né? E ela já traz para casa dela a educação formal. Então a família ela tem que ensinar, ela tem que instruí-la, ela tem que orientar, academicamente falando. Então tudo isso é algo que dá muito trabalho, né? Experiência própria. Eu optei, né? Isso foi uma decisão tanto do meu esposo quanto minha. Nós optamos em não mandar os nossos filhos para as aulas presenciais. A nossa dedicação, né, ela tem sido praticamente quase que exclusiva, né? Então a gente fica em cima da criança, a gente orienta para que ela preste atenção à aula, né? A gente sabe que para a criança é muito difícil, então a gente fica sempre naquela condução, né? Então, muitos pais viram o quanto é difícil, né? E, inclusive, relatos de alguns dizem: eu não vejo a hora de poder mandar todo dia. Por quê? Porque o menino não assiste aula, e isso é fato, né? Mas é algo que não pode ser desistido, né? Tem que ser conduzido, né? E, inclusive, se estreita a relação, ou de forma positiva ou de forma negativa. Depende de como tudo é conduzido. Tem que ser conduzido com muita sabedoria, porque nós é que somos os adultos. Deve ser conduzido com
com muita autoridade. Não estou falando de autoritarismo, né? Eles querem sempre vai ser seduzido pela TV, vai ser seduzido, né, pela internet, por um aparelho eletrônico. Então tudo isso precisa ser mostrado para ela que é necessário o quê? É necessário uma renúncia, e que renúncia a gente sabe que não é nada fácil. Então a importância da família na formação dessa criança, né? Então a unidade toda vai falando, né? Vai tendo essa introdução, né? Vai explicando a importância da educação, ela vai falando da importância da família, e quando chega mais precisamente na página 15, no quarto parágrafo, em Atenas, né, a educação era dada aos rapazes que frequentavam a escola e a palestra, né? Eles eram conduzidos, né, eram instruídos por meio da leitura e também da escrita, da música, da educação física, né? E aí vai ser mencionado os pedagogos, né? Aí eu queria que vocês vissem, né? Procurassem, pesquisassem, né? Quem foram esses pedagogos? Qual era o papel deles? Nesse parágrafo é onde se menciona, né? Na página 15. Quem era ele? Qual era a sua função? Ele tinha esse papel para quê? Tá certo? Mais adiante, nós temos mencionado, né, o modelo de educação, né? Nós vimos quem foram os pedagogos. Eu não expliquei isso para vocês, porque na realidade eu expliquei. Era alguém, né? Deixa eu só fazer uma recapitulação. Ele tinha uma função, né? A função de ensinar. Eles eram contratados, né, para ensinar para um determinado modelo de sociedade. E aí, mas que sociedade era essa? Que pessoas eram essas? Era qualquer pessoa que tinha acesso a essa educação, né? Todos tinham esse acesso, todos tinham, né, condições de frequentar esses espaços onde tudo isso era ensinado. Poderia ser a arte, a questão da oralidade, a questão de apreciação à música, né? A questão da oralidade. Então, tudo isso, qualquer pessoa podia frequentar esses lugares de ensino, né? Temos também uma outra forma de educação que foi a sofista, né? A educação sofista, onde na página 17 vocês também vão ter uma explicação, né, sobre esse modelo de educação. Qual era o seu objetivo? Esse professor era contratado, ele era uma prestação de serviço para toda a sociedade, ou somente alguns tinham acesso? Quem eram essas pessoas? Qual era o perfil desses alunos, né? E qual era a diferença, né? Nós temos a diferença, né, da educação tradicional e da educação sofista. Tem na página 17 também da unidade 1, tem um quadro comparativo entre esse modelo onde os pedagogos eles atuavam, e temos o modelo da educação sofista, né? A educação tradicional, qual era, como que ela exercia na sociedade e para a sociedade, né? Aqui diz que ela era fundada nos costumes e no respeito às tradições, e a sofista, ela diz que era fundada na reflexão e nas escolhas de valores. Temos na tradicional, perseguir o fim que tem o seu valor, no fato de que o modelo sempre existiu, e a sofista perseguia um fim que se justificava por uma escolha pessoal.
Temos também na tradicional, ela subordinava o indivíduo ao grupo, aos seus modelos de vida, e na sofista ela visava a formação do indivíduo e a sua promoção pessoal no seio da sociedade. A tradicional ela educava pelo meio e pelo contato com os adultos, transmitia um saber tácito, cotidiano e pré-reflexivo, e ela também associava aos valores seguintes como coragem, virtude, moral, heroísmo, conformismo, a retidão, a lei do grupo, né? Já a sofista, ela estava associada a valores centrais seguintes como individualismo, originalidade, intelectualismo e verbalismo, né? Permitia adquirir uma cultura geral, né? E habilidades globais em um saber teórico. Então existe uma diferença, né? Em que algumas pessoas elas passaram a fazer uso desse modelo de educação, que é a educação sofista, né? E aí vai uma tarefinha para vocês. Qual as vantagens e desvantagens desses dois modelos de educação, né? Sobre a educação tradicional que se pregava em uma sociedade na antiguidade, né? E essa também é educação sofista, né? Uma questão que vocês poderiam fazer essa consulta para que vocês possam, né, ampliar os conhecimentos de vocês, tá certo? Como eu falei para vocês, a gente tem essa parte da unidade 1 e 2 que nós vamos ver agora, né, do nosso material, é justamente voltada para isso, né? Para que vocês possam entender a complexidade que essa palavra tem, que essa palavra exerce na formação do ser humano e que, infelizmente, durante muito tempo nós tivemos uma definição muito resumida, mas a educação ela tem ela causa no ser humano uma transformação. Todo ser humano que passa por essa ação de ser educado, ele tem uma mudança de comportamento. Nós não estamos falando daquelas pessoas que têm distúrbio de personalidade, porque eu vejo desse jeito, né, que existem pessoas que têm desvio de conduta, então essas pessoas, elas não conseguem viver em sociedade, né, e que a gente sabe que estamos cheios de pessoas com esse perfil. Nós estamos falando do peso que ela exerce na formação do ser humano. Eu gostaria que vocês entendessem também que é muito importante sempre associar a importância da família na formação desse ser que não tem esse discernimento e nem esse conhecimento formado, porque a educação, como sendo um processo, ela termina quando o ser humano morre, né? Então isso daí, gente, é algo que começa e vai se desenvolvendo muito lentamente na formação dessa pessoa, né? Por quê? Porque como vivemos em sociedade, nós estamos sempre ensinando algo a alguém. Então eu queria que vocês entendessem que na unidade 2 temos a definição da educação formal, que inclusive eu já falei, né? Eu já expliquei para vocês na página 52 e 53 da unidade 2. Ela vai falando sobre isso, né? Ela vai explicando sobre não quero dizer a definição, mas eu quero incluir não só a definição, mas também, né, exemplificando, né, como que ela, como um processo, não pode ser definida somente como educação, mas o peso que também ela exerce na nossa formação. No restante da unidade 1, você pode ver, né, quem foram pessoas que contribuíram, né, como temos mencionado Aristóteles, Platão, filósofos,
que vieram e também deixaram as suas contribuições na antiguidade, que ainda são utilizadas muito atualmente, que nós utilizamos e nem nos damos conta do quanto nós utilizamos a questão da oralidade, a retórica, né? A questão de nós, né, utilizarmos os nossos conhecimentos, a questão da forma de utilizar a busca pelo conhecimento, que já foi, né, utilizada já há muito tempo atrás por essas pessoas que eu já mencionei. Você faz essa leitura, né, porque nós temos que ver essas duas unidades. Voltando para a unidade onde tem a definição e a explicação da educação formal, tem exemplos, né? Temos fotos do professor ensinando, né? De uma criança soltando pipa com outra criança, né? A questão da troca de experiência. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade, né? Somos seres sociais. Ela é bem mais sistemática, por isso que ela se chama de educação formal. Ela sempre está regida pela lei, por ser uma educação institucionalizada. Ela acontece dentro das escolas, dentro dos centros universitários, onde existe todo aquele critério, né, de conteúdo acadêmico, tá certo? Que acontece dentro desses ambientes. E a educação informal, como eu falei para vocês, nós temos aqui mais abaixo, né? Temos a definição, né, da não formal e da informal, mas lá para a página 59. Temos aqui, na página 59, temos aqui umas perguntas. Vocês observem que eu sempre estou deixando aqui para vocês fazendo alguns questionamentos para que vocês possam ampliar os conhecimentos de vocês. Na página 59 temos que importância do tempo no planejamento para uma boa prática pedagógica. Por que isso está sendo mencionado aqui para vocês? Porque todo professor, sendo esse realizador da educação formal dentro da sala de aula, a aula ela não pode ser improvisada, ela deve ser planejada. E o planejamento ele acontece a partir do momento que eu conheço a realidade dos meus alunos, eu sei quem são os meus alunos, eu sei qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para eu poder ministrar as minhas aulas, né? O ato de planejar, ele não pode ser diminuído ou apagado do ato de ser professor. Um professor que não planeja, um professor que não conhece o conteúdo que está sendo ministrado, ele vai improvisar dentro da sala de aula. E durante muitos anos isso foi visto dentro da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental, em que se acreditava que a criança ela ia somente para brincar, que ela ia somente para se divertir enquanto a mãe ia trabalhar. A ideia do ensinar a amarrar o sapato, a ensinar a ir ao banheiro, não pode ser trazido para dentro da nossa realidade de sala de aula, mas o ministrar conteúdo de acordo com a realidade dos nossos alunos de conhecimento. Eu não posso ter uma complexidade ao ensinar trazer essa complexidade ao ensinar para os meus alunos de educação infantil. O conteúdo ele deve ser ministrado de acordo com o seu nível intelectual. Então, aquilo que pode ser interessante, aquilo que pode ser satisfatório, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo chato, enfadonho, né? Então, a criança, eu preciso entender como que essa formação dessa criança e esse conhecimento ele se dá quando eu, enquanto professor, eu me aproprio da teoria para torná-las práticas, tá certo? E não jamais improvisar, né? Temos também, né, a seguinte pergunta:
Você planeja os seus estudos do curso que está fazendo? De que forma e estratégia quais estratégias você busca para poder auxiliar o seu desempenho? Você já deixou de realizar alguma atividade do seu curso por falta de planejamento? O planejamento, ele tá na nossa vida de forma diária, no nosso cotidiano. Tudo a gente planeja a hora que a gente vai levantar, a hora que a gente vai dormir. A gente precisa dessa, em outras palavras, é como se fosse uma rotina, né? E a rotina, ela também está associada ao planejamento, porque eu preciso planejar que horas eu vou começar, que horas eu vou concluir, que horas eu vou passar para uma próxima atividade, quanto tempo eu vou gastar. Então, o planejamento é uma ação que acontece naturalmente, assim como a educação. Mas ao ensinar, não se pode improvisar. E a improvisação, ela tá quando eu não planejo, tá? Aí temos a outra pergunta, né? Você sempre faz uma autoavaliação ao final do seu ano letivo? De que forma essa autoavaliação, né, ajuda a melhorar o seu comprometimento com os estudos? Isso daqui são questões que estão voltadas para nossa prática, né, mas que acaba refletindo no ato de ser professor. Por quê, professora? Porque você fazendo sempre essa autoavaliação, essa análise, aquele detalhe do professor reflexivo, né? Trazendo para o professor reflexivo é sempre ver que ponto eu preciso melhorar, que ponto eu preciso, até que ponto, né, eu tenho que fazer mudanças, até onde, em que situação eu percebi que eu preciso melhorar. E tudo isso, pessoal, se dá a partir do momento em que eu me debruço em conhecer, né? E esse conhecimento é algo que requer planejamento, requer disciplina. Eu preciso ter rotina, foco, não posso ser procrastinadora, eu não posso, né, improvisar, eu não posso ser relapsa na minha prática, tá certo? Bom, e eu queria concluir, né, com vocês a questão do peso que o professor é também na formação informal dos nossos alunos. Somos sempre esse modelo, né? As nossas práticas dentro de sala de aula, elas acabam trazendo também a pessoa que eu sou. Se eu sou um professor tolerante, se eu sou um professor autoritário, que inclusive é algo muito negativo, se eu sou um professor que tem empatia, um professor que tem complacência, isso acaba afetando aqueles que estão próximos, que no caso os nossos alunos. O professor, dentro da educação formal, ele exerce esse poder também na educação informal. Por quê? Porque eu acabo sendo esse modelo para os nossos alunos. Tá certo? Aqui fica a minha reflexão sobre esse perfil de professor que você deve ser. Tá certo? Eu fico por aqui e a gente volta com as próximas unidades.